Sifu é uma história de vingança. Eles mataram o seu mestre. Você sabe exatamente quem é cada um deles. Você tava lá quando isso aconteceu. Elas entraram, fizeram o que quiseram com a escola deles, seus alunos, o respeito que foi formado ali e tentaram forçar a entregar algo que não era deles. E pelas mãos do seu irmão em artes marciais, ele mata o seu mestre e rouba o que ele guardava esse tempo inteiro. É um pequeno talismã. Os talismãs são armadilhas criadas para corromper. Os talismãs são presentes criados para servir. E depois só sobra você para morrer e eles terminarem o serviço que eles vieram aqui para fazer. Com um pequeno contratempo de que você não morre. Esse pequeno pingente que estava na tua mão te salvou da morte, mas ele não salvou o teu mestre. Tá na hora de arrumar a vingança. Esse é o primeiro momento que você sentiu ódio de verdade, um ódio que te alimentou o suficiente para você ir atrás de cada um deles e pegar a sua vingança. Quando você inicia Sifu, você entende muito rápido que ele é um jogo sobre você se vingar. E logo no início, você não fica muito investido nessa vingança. Você ainda tá dando seus primeiros passos e golpes quando o jogo começa a te chamar pra aprender a bater nos seus inimigos. De todos os que estavam lá naquele dia, tinha um só que tinha coragem de matar uma criança a sangue frio. Esse cabeludo animalesco vai ser o primeiro. Quando você começa esse mapa, você é largado no começo dos cortiços. Seu objetivo é chegar no galpão que se consegue ver no começo do mapa, do outro lado dele. E o jeito que você faz isso é simplesmente chutando a porta e se metendo no meio do que quer que seja que esteja acontecendo lá dentro. Não tem plano nem estratégia, é simplesmente um atestado de força e técnica. E é quase contagiante ver o protagonista indo pra cima de 2, 3, 4 pessoas de uma vez, derrubando os 4, 3, 2, como se não fossem nada. Por mais que você também nesse momento esteja aprendendo e você provavelmente vai tomar um cacete em algum momento desses caras, é nesse momento que você vai descobrir por que você não morre. Cada vez que você vai pro chão, você volta mais velho, mais prontinho pra se vingar da pessoa que te matou. Você começa a sentir a raiva do personagem não porque você simpatiza com ele, mas sim porque você tem a chance de revidar contra aquele cara que te matou nesse exato momento. O inimigo dele vira o seu inimigo também e você consegue revidar agora. Toda vez que você perde um ano de idade, toda vez que um deles te leva ao chão, isso é um atestado de que você falhou em vencer eles. Mas tu tem mais uma chance de fazer a sua vingança agora mesmo. Vai atrás deles, se vingue do que eles fizeram com o seu mestre, sem piedade. Esse é um dos primeiros momentos que você vai perceber o quanto o Sifu te puxa pra ser cada vez mais agressivo e tentar até seus oponentes não conseguirem mais te tocar. Porque você vai ter uma segunda, uma terceira, quarta, quinta, sexta chance. Eles não vão ter. Quanto mais você morre, mais você envelhece. Mas você levanta de novo sabendo dessa vez o que o seu inimigo usou pra te matar, pra você conseguir fazer diferente. Essa primeira fase é um bom exemplo para mostrar a sua curva de aprendizado aqui, porque quanto mais vezes você cai, mais você vai pegando o jeito com cada sala aqui e os perigos que tem dentro de cada uma delas. Você vai saber depois da primeira vez que você passou por aqui que um dos inimigos você vai ter que derrotar 2 vezes, porque ele tem como se fossem 2 barras de vida. Que tentar desarmar os inimigos que vêm com taco ou facas é provavelmente a coisa mais esperta a se fazer, porque é melhor você com essas armas do que os seus inimigos. E lentamente, quando você menos para pra perceber, esses inimigos que antes te matavam começam a ser humilhados por você. E cada vez mais sem você perceber, você vai melhorando e tomando cada vez mais conhecimento sobre o seu inimigo, como Yin tomaria. Acima de matar o seu mestre, o que esses 5 caras fizeram foram roubar 5 talismãs de 5 antigos guardiões que eram mestres marciais para poder usar os seus poderes para o seu bem próprio. E o Fajar, o primeiro desses alvos, é o portador do talismã da natureza. Ele usou para criar um império de produção de drogas, criando uma ultra viciante que acabou viciando toda a região ao redor dos cortiços abandonados que ele usa para sua produção. O Fajar em si é um cara completamente fora da caixinha, ele não fala com você, só te ataca assim que você chega, e isso meio que explica ele ser o único com coragem e falta de alma o suficiente para fazer aquilo com uma criança. Quando você coloca ele na segunda fase, ele cria essa arena que você passa a lutar com ele no meio de um bambuzal. E você provavelmente vai morrer algumas vezes lutando com ele. Talvez perder 4, 8, 10 anos de vida, mas uma hora inevitavelmente ele vai deslizar em algo e vai morrer. I have spent 8 long years preparing for this. Não me leve errado, mas eu acho que aprender a jogar Sifu é aprender a odiar os mesmos alvos que o protagonista odeia. E principalmente porque, olhando por cima, eles são muito odiáveis. Esse próximo é um dos mais arrombados que tem. O segundo alvo fica no clube. Ele é uma balada que fica no meio da cidade, mas que guarda um segredo bem no fundo depois das pistas de dança e neon. Tem um clube de luta escondido e o líder desse clube é o Sean, um deles. A gente entra nesse clube socando a cara do segurança do recepcionista e de todo mundo ali até o DJ, se for necessário, para
abrir o caminho até quem a gente quer. E provavelmente o clube é onde você vai enfrentar o seu primeiro game over, porque diferente do Fajar, o caminho dessa vez é lotado de inimigos que eram especiais do primeiro mapa, além de diversas provações que você tem que passar para poder entrar no clube. Essas provações são diversos desafios, uma porrada de inimigos. Enquanto você passa por essas partes, você vê o ambiente transicionando da balada para uma espécie de vila em chama, característico do amuleto que o Sean carrega, que ele pegou matando o próprio pai. E esse teste envolve 3 coisas: agilidade, força e resistência. Todos testados em cada um dos combates que envolvem lutar contra um monte de inimigos normais. E esses caras vão muito provavelmente tirar o resto das vidas que você não perdeu na fase passada e te obrigar a recomeçar. Toda vez que você toma game over, o jogo salva qual foi a idade que você terminou a fase anterior e você começa de lá de novo. Se você quiser uma idade menor, você vai ter que fazer de novo melhor. Mas se você conseguir passar por todas as provações, você vai ver a entrada pro dojo do Sean. E lá dentro, você vai ver ele. O Sean criou um dojo inteiro de pessoas quebrando todas as regras das artes marciais, com a única regra de o mais forte deve subjugar o mais fraco. Ele fala com autoridade pra você como se você não fosse nada comparado a ele. Com ele, provavelmente você pode ter teu primeiro game over. Ou você pode pegar exatamente quais são as fraquezas dele e limpar o chão com ele, enquanto você mostra que toda essa força dele não serve pra nada. Se você consegue mesmo assim, com um pouco das suas vidas, passar pelo clube e derrotar o Sean, o próximo mapa é o Museu da Artista Kuroki. E a sua chance com, sei lá, 60 anos de passar por todos os guardas armados e chegar nela e ainda assim vencer é muito pequena. Ainda mais sabendo que você tem mais 2 pra matar depois disso. Você não vai conseguir. Você percebe isso justamente pra te motivar a voltar lá e bater com mais força. Porque a próxima vez você vai saber mais e vai ser melhor, mais rápido, mais mortal. Toda vez que você termina um mapa, você consegue encontrar alguns itens que vão parar na sua lousa de investigação sobre todos os seus alvos. E alguns deles servem para liberar atalhos. E agora batalhas que com certeza tirariam uma vida de você e 10 minutos do teu tempo viram uma passada de keycard numa porta. O que faz suas tentativas anteriores descerem de 10 mortes para 5 mortes, para 2 mortes, para 0. E te faz cada vez mais masterizar como bater cada vez mais forte para fazer eles pagarem. Tudo por causa dessa repetição e repetição e repetição. Essa mecânica toda de você sempre voltar e corrigir os seus erros é algo que casa perfeitamente com a obsessão do personagem principal em se vingar do sim. E é por isso que eu digo que esse jogo consegue te fazer sentir na pele a raiva do protagonista. É como se ao mesmo tempo o protagonista estivesse ganhando a vingança perfeita dele. Porque até eu me senti satisfeito de bater na cara e humilhar esse cara que disse que a gente era fraco. Na primeira vez que você luta contra o Sean, você tem medo dele, porque ele bate muito forte. E isso é muito intimidador. Uma dezena de tentativas depois e você chega lá sem tomar nenhum dano e dando parry em todos os ataques dele. Assim como acaba percebendo que esse bastão é a maior fraqueza dele. Quando você entra no Palácio da Artista, os inimigos estão sempre armados com bastões, facas. Alguns deles batem muito forte e te debulham nas primeiras vezes. Depois de um tempo, nada disso importa mais. Você entende o que cada um deles faz, o que tem em cada sala, como batem e como explorar cada fraqueza deles, assim como cada coisa que tem em cada sala para te ajudar nessa luta. Depois de conseguir a chave do elevador, você consegue pular o mapa inteiro e ir direto pra Artista. Mas você acaba optando por fazer parte desse mapa porque você quer pegar os upgrades que tem largado pra esse mapa. E você sair de sofrer pra esses caras pra conseguir humilhar eles e optar por lutar contra eles é algo muito satisfatório, porque não importa mais quem eles são. Aqueles ataques que antes pegavam desprevenidos parecem scriptados agora. Você sabe exatamente quando e como eles vão vir. Até que as foices que giravam da própria Kuroki, que antes te confundiam inteiro, passam a ser completamente previsíveis e fáceis. Quanto mais tempo você passa nessa viagem de vingança do protagonista, mais você transforma essa raiva dele em vontade de aprender mais sobre como teus inimigos lutam. O quarto alvo fica numa torre, a maior torre da cidade, que é comandada por uma mulher. Ela é o nosso alvo, a CEO. Ela é a mais velha dos 5, uma das que você mais deveria ter raiva, porque ela tava lá no juramento antigo do seu mestre. Ela fazia parte de uma das que tinha que proteger o amuleto. Ela traiu todo mundo e se juntou ao resto dos 4 para matar todos eles. O prédio dela é um labirinto desgraçado, cheio de guardas, onde a gente confronta ela no topo da torre, depois desce até chegar no fundo dela, onde você vai encontrar ela e finalmente lutar. Ela te bate com um peso extremamente pesado que te atordoa toda vez que te acerta na cabeça e que transforma a batalha dela muito diferente de lutar contra lutadores marciais, porque você tem que usar a arma dela ao seu favor. Se você não tinha tomado um game over até aqui, eu te garanto, esse é o seu primeiro. Mas uma dezena de tentativas depois, um atalho pego, tempos e tempos, lendo quais são as táticas dela e pronto. Talvez a que mais merecia isso. A traidora que tornou tudo isso possível.
Um detalhe que eu acho interessante até esse momento do jogo, com os 4 principais alvos mortos e faltando só um pra matar, o Yang, é que você não aprende nada sobre eles em si, só sobre como matar eles. Você tem no máximo pistas do próprio ambiente, como a exposição de arte da Kuroki ou pequenos papéis que você encontra nesses mapas e que vão parar no seu quadro de investigação, mas nada que forme exatamente quem são essas pessoas ou nada que consiga juntar os pontos pra você até agora. É quase como se o jogo fizesse isso pra demonstrar uma certa cegueira do protagonista em relação a essas pessoas. Ele não quer saber quem elas são, nem o que elas pensaram aquele dia. Ele só quer saber de fazer o que ele veio aqui fazer. Pouco importa o que essas pessoas têm pra dizer, as histórias que elas têm pra inventar. Todos eles vão morrer, até o líder deles. Quando você chega no último mapa, você mal dá pra acreditar que esse é o lugar que ele tava escondido esse tempo inteiro. Uma clínica de reabilitação, um santuário. Yang, o líder que ajudou a morte do seu mestre quando você era criança, roubou os amuletos e mandou matar você, se esconde em um santuário que ajuda a curar pessoas. Esse lugar é como se fosse uma clínica, uma casa de cura. Contrasta muito todas as paredes limpas, os vestuários dos atendentes e as pessoas que trabalham, assim como a organização do lugar com o passado bizarro do Yang. E nesse ponto, tu é a pior coisa que vai acontecer com essa clínica. Você passa por cada um dos quartos ali como uma alma penada, destrói, mata, elimina cada um dos funcionários daquela instituição, provavelmente inutilizando a clínica pra sempre, como consequência disso. Quando você chega no final da escadaria pra enfrentar ele, tudo que você consegue pensar é em como deve ser a batalha, como é os ataques dele, quão forte ele deve ser. Quando você conhece o Yang de verdade, ele é o que você espera de um confronto final. O Yang tem o amuleto da terra, o que dá pra ele o poder de curar qualquer coisa e trazer de volta as pessoas da morte. Não dá pra você usar suas habilidades de foco porque ele vê elas perfeitamente. Ele vai te desarmar facilmente se você vier armado com bastão. O que faz a batalha contra ele ser o que você aprendeu versus ele. E depois de algumas tentativas, alguns resets, você começa a entender como ele te ataca. Sem dúvidas vai precisar de muito esforço, mas querendo ou não, uma hora você vai matar ele. Tudo que você aprendeu nesse jogo até esse momento serviu pra isso. Você viveu na pele a morte, o aprendizado de cada ano de vida que o Yin jogou fora nessa vendetta dele. Mas de algum jeito, quando você finalmente consegue isso e mata o Yang, o que você vê parece um pesadelo. A gente é levado em um flashback no passado do Yang, com o Sifu discutindo com ele e ele brigando com o Sifu, dizendo que roubar o amuleto era a única forma de salvar eles. A gente vê pela primeira vez em toda a nossa vendetta que o Yang pensou quando começou a fazer tudo o que ele fez e por que ele decidiu roubar os amuletos. Assim como mesmo depois de fazer tudo isso, ele fracassou em salvar a mulher e o filho dele, quem eles queriam salvar. Depois de todo esse aprendizado, toda essa raiva, toda essa tentativa, erro, morte, renascimento e mais importante ainda, depois de tanto tempo de vida perdido, o que o Yin enfrenta aqui é o que a gente conhece sobre uma história de vingança. É o vazio desesperador de ter dedicado tanto tempo a uma coisa e perceber que não serviu de nada, além de subjugar alguém que você odeia muito. Mas isso não duraria pra sempre. Essa é a história de vingança, e é especialmente amarga quando ela serve pra te abrir o olho pra realidade, a de que no fim você matou um irmão em artes marciais que fez o que fez pra tentar salvar pessoas queridas pra ele. A de que, igual a você, também quebrou valores importantes para as artes marciais. Ele só quebrou isso de uma forma diferente para tentar salvar alguém. Vocês não são muito diferentes no fim das contas. A raiva e a vontade de vingar o seu mestre te fez contorcer nos próprios ensinamentos dele e tornar algo que você não tem certeza se ele gostaria que você se tornasse. E é depois de tudo que você vê, assim que você mata o Yang, que é aberto para você a oportunidade de fazer tudo isso mais uma vez, só que diferente. O caminho que mostra que Sifu nunca foi uma história de vingança de verdade. Esse momento de realização dele vem para apresentar um jeito melhor de se lidar com esse sentimento forte contra esses inimigos dele. E é aqui que tudo muda. O Wudan, a ética marcial chinesa. Quando você zera o jogo, você recebe um monólogo do Sifu e uma imagem com esse kanji que a gente vê inclusive na própria sala do Yang quando a gente luta contra ele. Ele depois explica pra gente que isso representa o Wood. E então, Sifu fala que aquele que tem o Kung Fu deixa com que o seu oponente saiba que ele pode quebrá-lo, porém não faz. Seus punhos voam como relâmpagos até que o seu oponente não queira mais lutar. Isso é Wood.
mostrando que toda essa história sobre vingança, raiva, técnica e vontade de combater esses inimigos pode ser, na verdade, sobre ensinar uma lição para cada um deles, algo que os falta e que você percebeu em si próprio também faltava. O Good End de Sifu não é você se redimindo com esses personagens e aceitando e perdoando eles, é você usando da ética marcial chinesa para ensinar uma virtude para cada um deles. Eu não sou nenhum praticante de arte marcial, nem muito menos conhecedor sobre essas virtudes, ou estudioso, por assim dizer. Eu estudei um pouquinho sobre isso, só para eu pelo menos ter certeza de que eu não vou falar nenhuma merda muito absurda aqui. E o pontapé inicial que eu tive para ter essa realização foi esse cara no Reddit que detalhou exatamente. Depois eu descobri que no próprio quadro de investigações tem o que cada um desses kanjis significa. Mas eu tô falando isso para não ficar parecendo que eu sei completamente do que eu tô falando aqui. Eu conheci sobre aqui e fui pesquisar para tentar conhecer melhor, então eu posso muito bem errar, ainda mais tendo uma relação a uma cultura que eu não conheço, que é a cultura chinesa. Porque ter encontrado esse tipo de coisa mudou a minha percepção inteira sobre Sifu. Porque agora, depois de tanto tempo entendendo como cada um deles luta para conseguir quebrar eles, é hora da gente conhecer quem são essas pessoas que a gente tem que eliminar para conseguir entender o que falta nelas que precisa ser ensinado. Cada um dos alvos falta uma das virtudes da ética marcial chinesa, que é representado por esses kanjis que complementam os círculos que a gente viu. Wood são princípios que lutadores de Kung Fu seguem. Eles são uma série de virtudes que funcionam tanto pro Kung Fu quanto para a própria vida real. Virtudes como, por exemplo, a de lealdade, que no Wood é representado pelo kanji Zong. Muito provavelmente falei isso errado. E exaltam a importância da lealdade para blindar o corpo e mente de ser corrompido por forças maiores como ganância ou busca pelo poder. E eu só tô dizendo tudo isso porque desde o início, desde quando a gente tava cego pela vontade de fazer esses alvos pagarem, dava para perceber que cada um desses alvos faltavam uma dessas virtudes do Wood. A gente só não sabia nem o que era Wood nesse momento. E através de usar o quadro, a gente consegue começar a ter uma ideia do que falta em cada um. Com o primeiro sendo... Fajar era um bandido que criou uma droga ultra viciante. Ele foi o homem que sujou as mãos e te matou quando você ainda era só uma criança. Mas além de tudo isso, Fajar estava doente. Encontrando uma chave na clínica do Yang, que a gente abre em uma porta privada, a gente descobre que aquilo era um quarto do Fajar, no primeiro nível da clínica. A gente descobre também que ele era uma pessoa que sofria de alguma doença que precisava de ser olhada e tratada constantemente. Algum tipo de doença incurável, que nem o Yang, que tem a capacidade de restaurar a vida, conseguia curar do amigo dele. Provavelmente alguma doença relacionada à mente. Ele é um homem que tá batalhando contra os próprios problemas mentais dele. Não se sabe se relacionado ao que ele fez contigo ou qualquer outro motivo. Ele só tá muito mal. E que transformou aquela figura que a gente viu pela primeira vez nisso. Enfrentar o Fajar 2 vezes, chegar no momento de executar ele e não fazer é mostrar benevolência, ou Ren. A virtude de ver a humanidade nas pessoas, algo que ele nem sequer era ou pensava que existia. Quando você enfrenta ele, faz ele entrar na segunda fase e tentar te matar com uma faca, vence ele em tudo, e quando chega no momento você não mata ele, mostra uma face que o Fajar nunca viu, porque ele nunca teve do outro lado da faca. E assim que ele é derrotado, ambos não falam nada, eles só se olham, e então a câmera troca e mostra uma xícara de chá em um ambiente verde, mostrando que a virtude foi ensinada a ele e mudou ele. Provavelmente salvou ele da doença incurável. Era o que faltava. O problema do clube de luta é que o líder dele não tem qualquer princípio. O próprio Sean fala quando você vai confrontar ele que as roupas que a gente usa é de uma escola de fracos. Você entra no grupo através de provações onde o mais forte vence. Não existe a evolução própria do corpo e mente que as artes marciais geralmente ensinam. Apenas o mais forte pisando no mais fraco. Com sempre o mais cruel, o líder. Aquele que possui o amuleto do fogo e usa ele para queimar os braços do seu estudante como uma provação de resistência. O Sean não tem respeito nenhum sobre ninguém, e por conta disso ele trata os seus discípulos dessa mesma forma, derrotando ele e colocando ele no chão à mercê da tua piedade. Mas ao mesmo tempo não matando ele, você ensina a virtude da cortesia e respeito. A tratar teu oponente como se fosse você, mesmo derrotando ele, jogando ele no chão do próprio dojo, a ação de não levar isso além, não matar ele, mostra que não é só força que torna ele mais forte, sim o quanto ele conseguir fazer com que a derrota dele nesse embate não seja nada além dele provando o próprio ponto. E isso ensina um valor pra ele que faz ele desmontar completamente todo o dojo dele, mudando pra sempre como a gente vê ele na cena logo depois disso.
O que a gente descobre sobre a artista Kuroki através da exibição da sua arte e as informações do quadro é que ela é uma pessoa sofrendo de um problema de identidade e conflitos internos. Isso é principalmente revelado por causa das exibições do seu museu, que mostram muitas artes que se assemelham com ela e tem esse tema de identidade, superação, ciclos. Mais pra frente a gente consegue ter acesso ao quarto pessoal dela e descobre que a Kuroki tinha uma irmã gêmea que faleceu em algum momento e jogou ela pra esse estado que a gente encontra enquanto a gente luta contra ela. Ela é uma das primeiras a falar sobre vingança e como essa mesma não levaria a nada. A segunda fase, quando a gente luta com ela, que muda completamente a personalidade dela e ela fala como se a Kuroki da primeira fase fosse outra pessoa, mostra bastante essa face quebrada de uma personalidade completamente despedaçada, de alguém que perdeu um ente querido, quase a irmã gêmea dela, que acabou virando a segunda fase. E ambas as duas carregam uma culpa gigantesca sobre a morte dessa irmã dela. O que falta na Kuroki nesse momento é Z, a virtude da sabedoria. E quando o protagonista luta contra ela e a forma assassina dela derrota e mesmo assim não mata, mesmo com ela sabendo desde o início quem ele era e que ele tinha todo o direito de ter um ódio mortal sobre ela, ele ensina pra ela que ele não tá aqui pelo motivo que ela pensa, ele não quer vingança, porque isso foi algo que ele processou e passou pra trás assim que ele descobriu o Wood. Ensinando pra ela que ela pode passar pra trás e perdoar também aquilo que dividiu a vida dela, ela consegue ensinar pra ela essa virtude que salva ela. A gente vê então a cena final do combate, o retrato da Kuroki que ela quebra assim que a batalha começa, largado na neve e lentamente se fechando de novo assim que a batalha acaba. Jin Feng, a CEO. Ela é uma pessoa que tem um histórico muito impecável. Ela financiou o santuário do Yang, que serve para curar pessoas. Ela tem pintado por todo canto do histórico dela o quanto ela gosta de ajudar, que pratica o bem, que é um exemplo de cidadão e CEO. Ela também, sendo a mais velha dos novos portadores do talismã, estava lá quando tudo isso começou e entendia exatamente o que aqueles talismãs faziam. Eles eram ferramentas que corrompiam a mente do ser. Os guardiões deveriam cumprir o dever de proteger esses amuletos para não caírem na mão de pessoas corruptíveis. E precisou dela ajudar a matar todos os líderes e roubar o amuleto para ela entender que ela mesmo era uma dessas pessoas corruptíveis. Jin Feng tem falta de Yi, a virtude da justiça, da conduta reta. Ela usou dos poderes do amuleto, assim como da sua própria posição de poder, para ao mesmo tempo que praticar o bem, obviamente, esse bem só servia para ela esconder o mal que ela realmente fazia dela mesma. E quando o protagonista derrota todos os capangas e consequentemente ela, e mostra quando ele poderia estrangular ela, porém não faz, se tornar uma das maiores empresas com a ajuda do amuleto do metal para ajudar causas não faz isso ser menos justo, se o amuleto também é usado para te enriquecer e matar quem você quer que morra, o que ela faz extensivamente. E a partir de demonstrar isso para ela, ele conseguiu colocar na cabeça de uma pessoa corrompida de volta em quem ela era para ser, sobrando então só o Yang. Eu gosto da história de vingança de Sifu porque ela não é exatamente só sobre vingança. Perdoar não quer dizer que você tem que abaixar as armas pro seu inimigo e abraçar ele depois dele assassinar a sua família inteira. Só mostrar que você consegue destruir ele se quisesse, mas escolhe ensinar uma lição mais valiosa do que isso, mostrando que você também consegue evoluir. Fazer a eliminação pacífica de todos os 5 é muito mais difícil porque você precisa derrubar eles 2 vezes. E uma coisa que é bem real e que foi apontada por esse cara chamado Duncan no vídeo dele sobre éticas em Sifu é que é muito difícil não apertar o botão de matar eles depois de tanto tempo fazendo isso. Apertar o botão de execução depois de 40 horas que você teve fazendo isso de novo é quase instintivo, é natural, é um reflexo de quando só fazia sentido fazer isso o mais rápido possível. E encaixa perfeitamente com você tendo que aprender o controle de ser letal, mas não ser letal ao seu inimigo, pra mostrar que você pode, mas não quer. O que transforma essa história de vingança em não um você vai pagar pelo que você fez comigo, mas sim algo como uma demonstração sobre como você ser melhor e mais virtuoso te torna mais poderoso em todos os sentidos. Todos os 5 escolhendo o caminho que eles escolheram se tornaram poderosos, não mais do que o que fez o certo, entretanto. Quando você chega pra batalhar com Yang, ele ainda assim vai atrás de você como se você estivesse ali pra matar ele. A luta contra ele ainda é difícil e ainda é o mesmo ser implacável que ele sempre foi. Mas depois de tanto tempo que você adquire conhecimento sobre ele, fica até divertido de você ver o quanto você dominou a forma como eles lutam e consegue revidar. O Yang é o dono dessa clínica que teve desde a morte
do Sifu tratando pessoas de doenças raras e criando curas milagrosas por conta do talismã que ele possui. Ele faz isso porque o que motivou ele a roubar esses amuletos para começo de conversa foi a tentativa de salvar a sua mulher e seu filho que ficaram doentes. Porém, ele falhou nisso, assim como ele falhou com o Sifu, que depois o baniu da escola de artes marciais. Quando você encontra de cara a cara com ele, ele luta porque ele tem certeza que o que você quer é matar ele. Ele acha que você quebrou os mesmos juramentos que ele também quebrou, então eles estão lutando contra duas pessoas falhas. Yang falta de Shin, a virtude da sinceridade. Ele é incapaz de lidar com os próprios erros e furos no plano dele. Depois de trair o Sifu e os guardiões do amuleto, ele matou o ex-mestre dele e nem sequer conseguiu salvar a família dele. Depois de já ter lutado contra o Yang uma vez, ele não tem mais essa cara amedrontadora, e sim a cara de alguém que sofreu e perdeu tudo que tinha. A única coisa que resta pra ele, não ironicamente, é você, que é o único sobrevivente daquele ataque do santuário. E é só fazendo toda a luta mais uma vez, lutando contra essa forma ferida do Yang, derrotando ele 3 vezes, que é então que acontece. Please, stay with me. Quando o Yang é vencido pela segunda vez, ele é colocado naquele mesmo ambiente que a gente viu no final ruim, com uma voz ecoando de um dos maiores fracassos, para você conseguir provar que, no fim, a intenção nunca foi de matar ele, e sim tentar ensinar a sinceridade para ele. A sinceridade de que ele pode entender as falhas dos planos dele e ser perdoado. Então ele cai no chão, inconsciente e despreocupado com a presença do Yang. O Yang venceu a luta contra o Yin, mas o Yin ensinou para ele o que ele queria. This is Wuda. No fim, o protagonista é transportado por uma escadaria em uma cadeia de montanhas. Não tem mais Kung Fu, nem brigas ou assassinatos. Nesse momento, o Yin se tornou sábio. Ele entendeu perfeitamente o que o mestre dele queria ensinar pra ele e se tirou das amarras da vingança que ele tanto queria. Agora, o protagonista consegue ver o horizonte, sabendo que a tarefa dele foi cumprida e o seu mestre provavelmente está feliz com isso. A história não tem uma conclusão explícita, mas ela mostra durante cada uma das pessoas que você vence aqui o que os atos do protagonista em relembrar as pessoas do Wood causou nelas, como cada valor melhorou a vida de cada um. E o Yang também tem um desses. A cena final mostra o protagonista treinando novos aprendizes para seguirem o mesmo caminho que um dia o mestre deles teve, aparentemente até recuperando a ordem antiga de cuidar dos amuletos. Porque quem ressuscita o Yin ali no momento que ele desmaia é o próprio Yang, a primeira vez que ele conseguiu salvar alguém que importava para ele. É por isso que Sifu não é uma história sobre vingança, porque no fim pouco importa o resultado ou se o protagonista perdoou ou não as ações do Yang, e sim que ele conhece completamente os valores nos quais ele quer andar agora. E a mente dele tá completamente tirada dessa névoa de vingança que um dia ele teve. Então pôde usar isso pra fazer a melhor mudança que ele poderia ter feito. Sifu foi uma surpresa gigante quando eu joguei ele. E foi uma surpresa ainda mais descobrir o quão foda é a história dele e o que ele tá tentando mostrar. Toda essa parada sobre a moral das artes marciais e como eles introduzem isso na história é uma coisa muito sutil que eu não percebi de primeira. E depois quando eu percebi, quando eu simplesmente queria fazer um vídeo sobre quão legal é o combate de Sifu, me deixou muito interessado ainda mais no caso disso. Inclusive é muito engraçado você parar pra pensar nesse tipo de coisa quando você tá andando pra esse jogo, matando todo tipo de capanga possível, aí chega nos bosses e você poupa eles. Então você se torna o mocinho e pega o final bom, porque você salvou os bosses depois de matar 45 pessoas. Eu só acho isso um detalhe engraçado, porque afinal é um jogo, então tanto faz, ele precisa ser divertido. Talvez eles conseguissem fazer alguma coisa diferente com isso, mas é só mais fácil só fazer um jogo de luta, eles queriam fazer um jogo de luta, então meio que dá pra dar essa colher de chá, tá ligado? Mas é isso, muito obrigado membros por apoiarem financeiramente esse canal. Se você quiser virar membro pra apoiar o canal, tem todos os links aí na descrição, assim como lugar pra você poder doar pra essa produção independente. Se você gostou desse vídeo, você muito provavelmente vai gostar desse vídeo que tá aparecendo na tela agora. Então clica aí pra você ver. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu acho que eu te vejo outro dia, rumo aos 500k. Se inscreve no canal.